crer. Precisamos orar. Precisamos buscar. A fé, ela não é um objeto que vai chegar pelo correio. Eu preciso fabricar fé. Eu preciso desenvolver uma fé inabalável. Eu preciso. Nós sempre conversamos com pessoas que chegam muito debilitadas para alguns momentos de oração. E uma coisa a gente sempre diz da parte do Senhor, que na guerra espiritual o problema não são os demônios, o problema é a ausência de Deus. Quanto menos de Deus você tem, maiores serão as forças do inimigo. E nós precisamos ser responsáveis com a graça que está sobre nós. O diabo, ele só vai mexer com você até onde o teu coração achar que ele pode. Se você começar a desenvolver dentro do teu coração uma ira acerca das guerras que você tem enfrentado, por que esses demônios têm tido esse tipo de autoridade, você vai começar a viver um padrão de vida onde você vai começar a fechar naturalmente as brechas que você tem enfrentado, tem vivido, brecha de pecado, brecha de roubo, brecha de mentira. E aí você vai começar a perceber que essa é uma decisão sua por querer mais de Deus. A resposta do céu, ela é instantânea. O Senhor, Ele vai frear todo o projeto do diabo contra a tua vida. Então é uma resposta. O céu, Ele dá respostas ao nosso posicionamento. Então, se a gente se posiciona, se a gente ora, se a gente lê a palavra, se a gente guerreia nosso próprio coração, se nós não somos aqueles que por qualquer estalar de dedo eu já estou caindo, você vai ver que Deus vai começar a te respaldar. Ele vai começar a liberar sobre o teu coração uma força que você não sabia que tinha. Posso ouvir amém? Amém. Então a gente vai descobrindo esse potencial, e esse potencial vai nos fortalecendo. Dia após dia, nós vamos crescendo. E como o apóstolo Paulo diz, esse crescimento ele tem um alvo, ele tem um ponto final. Qual é o ponto final, pastor? É nos tornarmos varões perfeitos. Então, na guerra do dia após dia, na troca de tapa contra o inferno, queridos, nós precisamos levantar escudo, precisamos levantar uma espada, precisamos fazer uso de capacete, precisamos fazer uso da couraça que nos protege, porque o reino de Deus, ele não é algo que você compra, chega pela internet, já está prontinho. Não é assim que a banda toca. Nós precisamos construir dia após dia, como canta Jamile, dizendo que nossos sonhos, a gente é quem constrói. Amém? Então nós estamos vivendo uma experiência de estarmos recebendo um maná, estamos recebendo um tipo de alimento do Senhor que vai nos fazer voar, vai nos fazer conquistar o inimaginável, mas também vai nos levar a viver guerras que eu jamais pensei que fosse passar. Mas independente do nível de guerra que nós vamos enfrentar, eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Eu quero mais do Senhor.
Eu quero mergulhar em Deus, eu quero viver das suas águas. Eu quero viver daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Amém? Então, nessa noite, nós temos algo para falar da parte do Senhor do teu coração sobre desenvolver o entendimento profético. Restaurar o ministério profético que o Senhor liberou para o seu povo. Viver a experiência do profético é de Deus para o seu povo. Posso ouvir amém? Amém. Então, hoje eu sinto da parte do Senhor, falo isso com muito tremor e com muito temor, que Deus ele tem nos dado uma responsabilidade enorme. Uma responsabilidade que eu tento ter noção, mas o Senhor só fala no meu coração que eu não tenho noção. É uma responsabilidade incomum. Ensinar uma geração a desejar uma comunhão com Ele de forma incomum. Isso é uma responsabilidade. E se nós olharmos para trás, não precisamos ir tão longe. Do tempo de hoje para trás, nós vamos ver que essa maratona de comunhão que nós temos desenvolvido, ela tem nos levado um pouco mais para perto de Deus. Basta a gente olhar um pouco mais para trás e ver quando o entendimento do jejum começou a ser desatado, e ver quando, como o entendimento da oração acrescentada começou a ser desatado, quando o submonte, quando entrar em vigílias, quando tudo isso começou a ser desatado no nosso coração. Se você olhar para trás, você vai perceber que Deus começou a acrescentar na tua comunhão com Ele. Se isso não está acontecendo, é porque o balde está furado. Então está botando muita água, mas a água toda está indo embora. Então tem que ajeitar o balde. Se não der para ajeitar, joga fora e pega outro. Mas a gente não pode ser incoerente com o tempo que nós estamos vivendo. Com o tempo que nós estamos vivendo, nós já temos sido despertados pelo Senhor de que Deus quer algo grande em relação à nossa comunhão com Ele. Não falo de forma corporativista, mas falo em relação ao Senhor encontrar corações que querem. Porque corações que não querem ter comunhão com Deus vivem na água que vive. Vive no entendimento que está lá desatado. Deus não vai dar uma comunhão extraordinária, uma comunhão incomum a quem quer viver como pombo, a quem quer viver nas águas rasas. Deus não vai dar. Agora, se você quer, se você começa a orar, se você começa a pedir, se você começa a se posicionar, Ele vai colocando pessoas na tua vida. Ele vai colocando sonhos e desejos incomuns no teu coração. E automaticamente você começa a crescer. Então, queridos, esse assunto que nós vamos estar ministrando hoje, talvez ele seja novo para muitos, pois a gente vive uma realidade muito dura. Falar de manto profético, falar de desenvolvimento de um entendimento profético, falar de uma restauração de um manto profético, é um assunto muito mal discernido e por falta de discernimento se torna um caminho muito duro, um caminho de muito sofrimento. Aí eu lembro de alguns detalhes para construirmos um raciocínio de que os judeus no tempo de Jesus, eles tinham um método de aprendizado onde o pai ou o sacerdote repetia várias vezes para que fosse decorada a Torá para a criança ou para o jovem. Era repetido várias vezes para que aquilo ficasse na cabeça daquela criança. E aí, uma outra forma de se
ensinar uma criança judia era a questão do exemplo. Então, dois caminhos existiam no crescimento e na formação da fé daquele povo que estava intitulado por Deus, está intitulado por Deus como povo da promessa. Era palavra e exemplo. E hoje, queridos, quase que se diretamente se ensina: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Quer dizer, se no pensamento judeu, uma criança, para que seja desatado o entendimento profético, um conhecimento profético, era se ensinado exaustivamente a Torá, e aquele que ensinava a Torá, ele também trazia consigo uma vida sem manchas, uma vida pura, uma vida íntegra. Porém, hoje, a gente vê que o negócio está complicado. Hoje em dia nós temos um tempo difícil. O profético se torna difícil, porque o profético é luz no meio das trevas. O profético se torna difícil, porque o profético é espada na mão do valente. O profético se torna difícil, porque é flecha na mão do arqueiro. No meio de uma geração onde que quase que se diretamente, repito, o ensinamento é: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Queridos, muitos perderam a moral de dizer: faça o que eu faço. Muitos perderam essa moral. E aí, abra a tua Bíblia aí no livro de 2 Timóteo. Vamos ver como é que Paulo, dentro da sua escola apostólica e profética, como é que ele instrui ao seu filho na fé. 2 Timóteo, capítulo 2, versos 1 e 2. 2 Timóteo 2, versos 1 e 2 diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, através de muitas testemunhas ouviste, confiam a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Então, o comportamento, o posicionamento de ensinamento, de desenvolvimento profético, de desenvolvimento ministerial, era dirigido para aquilo que foi ensinado e por aquilo que foi transmitido através daquele líder. Então, aquilo que você aprendeu de mim, transmite-o a outros. Queridos, é a forma de passar de geração em geração a vontade do Pai. A vontade profética de Deus na vida de uma geração, ela era passada dessa forma. Então, o profeta, o líder, ele desenvolvia uma vida limpa, uma vida pura, ensinava aos seus filhos, e chegava a determinado ponto da vida, ele dizia: transmite-o. Hoje o negócio está bem complicado, porque muitas das vezes o homem ou a mulher que está no altar não é a mesma que está em casa. Não é a mesma quando se está no lugar onde ninguém está perto. Não é o mesmo quando se está na frente de um computador. Não é o mesmo quando se está longe da família. E por isso, esse é um dos grandes motivos de o manto profético hoje se tornar cada vez mais complicado de ser desenvolvido. Porque a gente olha para esse tipo de desenvolvimento que é ensinado como princípio judaico. A unção ministerial, ela nasce até mesmo desse tipo de convivência, que automaticamente um tipo de convivência vai gerar uma imposição de mãos, vai gerar visões ministeriais e etc., que vai construir o caráter e a personalidade daquele que amanhã será profeta para a próxima geração.
Então, queridos, assim era na escola profética de Moisés, assim era na escola profética de Samuel, assim era na escola profética de Elias. Era um discipulado intenso, era um discipulado seguido de palavra, testemunhos e sinais do céu, que respaldava a vida daquele que pagava preço. Então, não se seguia um líder somente porque ele era eloquente, não se seguia um líder somente porque ele conhecia muito bem a palavra. Se seguia um líder porque se via a forma como ele ensinava, a forma como ele vivia e a forma como Deus se manifestava em sua direção. Então, era um discipulado onde se tinha esses detalhes. Era a palavra e era exemplo. Então, por esse motivo, agora eu falo particularmente, por esse motivo é tão prazeroso caminhar com os meus filhos na fé. Por esse motivo é que eu sinto uma alegria diferente quando eu estou lá no monte e estou com os meus discípulos, com as minhas discípulas. É por esse motivo porque eu começo a perceber que o Senhor fala ao coração e começa a consolidar. Eu costumo brincar para mim mesmo, dizendo que Deus coloca a lenha na fogueira. Ele está vendo o desejo do nosso coração por mais dele. Ele está vendo tudo aquilo que Ele tem nos ensinado. E agora a gente passa a pegar uma geração de discípulos, de filhos, de filhas e conduzi-los na mesma rota em que Deus tem conduzido o nosso coração. Então não é diferente. Se ele me chamar de presunçoso, pode ficar à vontade. Eu não vejo diferença na escola profética de Moisés, na escola profética de Samuel, na escola profética de Elias, onde se havia um desejo de se formar um caráter profético, onde se havia um entendimento de um formador de uma geração profética. Então Deus, na sua extrema sabedoria, desse discipulado, desse desenvolvimento de vida de fé, Ele diversifica as funções de acordo com a sua visão multiforme. Deus ele não tem que fazer todos profetas. Deus não tem que fazer todos pastores. Deus não tem que fazer todos apóstolos, evangelistas ou mestres. Ele não tem que fazer. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Efésios 4:11, ele dá uma sentença para a igreja neotestamentária de que a única forma, versículo 12, de Efésios 4, a única forma de a igreja ser edificada segundo o coração de Deus é com um entendimento desatado em que Deus ele está diversificando as funções e que há uma necessidade de ser levantado e consolidado os 5 ministérios para a igreja desse tempo: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para o perfeito desenvolvimento dos santos. Então, queridos, hoje como líder, eu sou chamado por Deus a um discernimento apostólico, de não simplesmente enxergar, mas de preparar esse caminho profético na vida de uma geração. É por isso que eu não tenho noção das minhas mãos. E por não ter noção, eu digo uma coisa para ele todas as manhãs, quando eu vou caminhar, quando eu vou orar, na minha devocional, a única coisa que eu digo para ele é: Senhor, eu só não quero fazer aquilo que não está no teu coração. Eu só não quero fazer o que não está no teu coração. Então eu quero fazer a tua vontade. Me livra, Senhor, de errar, querendo acertar e errar, porque eu não quero ter esse tipo de experiência. Eu quero estar ligado contigo numa veia tão profética, tão profunda, independente do preço que seja necessário ser pago. Eu quero estar ligado contigo de uma forma tão intensa que eu não quero errar, porque eu sinto o Senhor Ele nos separar com esse entendimento para não simplesmente preparar uma geração,
Não simplesmente enxergar que haja uma necessidade, mas de formar profetas para esse tempo. Posso ouvir amém? Amém. Então, quando não se há esse entendimento, quando um líder, quando um pastor, quando um apóstolo, ele não tem esse entendimento, os próprios líderes acabam expulsando os profetas da igreja. Porque a igreja do Senhor Jesus, amém? Então, se a igreja do Senhor Jesus, no meio da igreja, somente se você crê ou se você se encaixa nesse perfil, você se manifesta, não se fica calado. No meio da igreja tem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Estão no meio da igreja. E como é que esses dons eles serão aflorados? Se o líder não tiver visão preparada por Deus para poder enxergar isso na sua geografia. Porque líder que Deus não fala com ele não consegue enxergar. Então, quando o irmãozinho ou irmãzinha vem dizer assim: pastor, apóstolo, eu tive um sonho com o senhor. Aí diz uma palavra e o apóstolo ou o pastor sente que aquele sonho foi profético, recebe e toma posse. 3 dias depois, a irmã chega e diz: pastor, apóstolo, eu tive um sonho com o senhor de novo. Dependendo do nível de carnalidade, ele abre a boca e diz para essa irmãzinha: minha irmã, o problema é que você está dormindo muito. Durma menos que você vai sonhar menos. Quantas histórias nós temos ouvido aí? De líderes que estão freando, colocando mordaça na boca das suas ovelhas, para que não cresçam. Porque não podem crescer. Eu tenho que estar sempre grande. Eu sou o presidente do ministério. Eu sou o apóstolo. Eu sou o pastor. E em tudo isso, a igreja vai ficando seca, vazia, mirrada. Então, nesse tempo, Deus está levantando um entendimento apostólico. Entendimento apostólico, não simplesmente porque tem 10, 4, 5, 10, 15, 20 igrejas, mas existe um entendimento apostólico daquele que é canal de Deus, daquele que é plataforma de Deus, para criar caminhos para que os seus discípulos cresçam e desenvolvam os seus dons e desenvolvam os seus talentos. Porque fora disso, nós encontramos muitas igrejas por aí, dentro da síndrome de balões de festa. Grandes, bonitas, brilhosas, porém vazias de sinal, de sinais de Deus, vazias de presença de Deus, e todo mundo achando que está abafando. Queridos, tem muita gente por aí expulsando os profetas da igreja. Toda a igreja de Deus tem levantado profetas. Toda a igreja de Deus tem levantado os seus líderes, porque o Espírito Santo é quem move na vida de cada um, segundo a palavra, como Ele quer, na vida de quem Ele quer. Posso ouvir amém? Amém. Então aqui entre nós, eu não quero simplesmente usar uma palavra que alegre meu coração, mas eu creio que aqui entre nós há profetas que Deus vai levantar e que terão palavras para o Estado, para a nação e para as nações. Amém? Então hoje a gente tem visto isso acontecer. Muitos líderes freando um manto profético na vida de muita gente. E hoje, tudo isso que tem acontecido conosco, essas experiências que nós temos vivido aqui, falo para o nosso campo, né, de submonte, de passar 3 dias no quarto orando, de ter contato com os anjos. Olha, queridos, isso tem mexido com muitos corações. Muitos corações têm sido incomodados. Às vezes, por conta de a gente vai para o monte e a gente sente o desejo de registrar e até direção de Deus. Vivemos numa geração que ora tão pouco que eu sinto como o Senhor dizendo, só para registrar. Porque lá no monte a gente não pega uma filmadora e vai lá para o cume do monte e diz, Senhor, meu Deus e meu... Aqui até bonito tem que falar, né? Senhor, ficou bonito, né? Senhor, meu Deus, é ridículo isso. Mas a gente só
incomodado muita gente? Porque as ovelhas de muitas igrejas, as ovelhas de muitos líderes, até que nós conhecemos, têm sentido o desejo de ir para o monte. E como ovelhas sedentas, e como filhos sedentos, estão lá na barra da calça dos seus apóstolos, dos seus pastores. Eu quero ir para o monte, eu quero ir para o monte, eu quero orar, eu quero orar. Aí, por desculpa de não querer bater um prego na barra do sabão em prol do reino, aí esses líderes começam a abrir a boca e dizer: não! Monte é negócio de religioso. Isso é desculpa de líder que não ora. Isso é desculpa de líder vazio. De líder que puxa na internet o que vai pregar no domingo à noite. Isso é papel de líder que vai atrás de revista, de tabuada, esqueci o nome agora, cartilha, obrigado. Que vai atrás de cartilha em como doutrinar a sua igreja. Porque não tem joelho no chão. Nem tem jejum. Oração é aquela oração 30 minutos por dia, ou até, se for o máximo, 1 hora por dia, e se levanta achando que é a última Coca-Cola do deserto. E não sabe que está sendo uma pedra na vida da igreja, e que Deus ele tem a sua forma de tratar essas pessoas. Como é que o papai trata? Eu lembro que o papai começou a falar comigo quando tudo isso começou a acontecer, em relação ao nosso ministério. O papai começou a dizer para mim que eu somente ficasse calado, que ele estava agindo com o braço forte. Eu não quero nem saber o que é braço forte. Quero nem saber. Quero nem saber. Daqui a pouco eu sei que eu vou começar a ouvir: fulano está muito doente. Fulano, pastor, se é boca de praga, não. Isso é o resultado do braço forte de papai. Porque quer entrar numa bronca pesada, se levanta contra o profeta. E o conceito está tão distorcido no meio da igreja, que quando diz assim, se levante contra um profeta, a pessoa pensa que se levante contra um pastor. Pastor é pastor, profeta é profeta. Eu estou dizendo, se levante contra um profeta, que você vai ver o que é bom para tosse. Eu lembro de um moleque, um menino, Eliseu devia ser feio que dói. Não, eu nunca vi uma foto de Eliseu. Mas a Bíblia diz que Eliseu vinha passando e um moleque começava a gritar: ei, careca! 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 A Bíblia diz que Eliseu virou-se, amaldiçoou o menino, e na próxima esquina um urso comeu os meninos. Misericórdia! Diga misericórdia! Claro que a gente não vai sair fazendo isso por aí. Eu até já tive vontade de fazer umas orações dessas. Papai! Bota no liquidificador industrial, porque o de casa não presta. O industrial, quando já aniquila logo tudo. Não é o de casa não, o de casa a gente bate uma vitamina, uma coisa, ainda come um pedacinho de banana no final, né? E dá lá que ainda come. E o papai, bota no liquidificador industrial, para só descer o pó. Mas eu não faço isso. Até porque eu parto do princípio que quando Deus nos mostra por revelação, a gente ama. Todas as vezes que eu estava em casa, que Deus mostrava alguém falando, alguém agindo, alguém pensando, alguém isso, alguém aquilo, em todos os âmbitos, eu nunca saí daquela situação sem amar. Eu aprendi com Deus isso, porque do homem ele não tem esse amor para isso. Ele não tem reservatório de amor para isso não. Se o homem vê, sem que seja Deus, pode ser o melhor homem da face da terra, ele vai criar raiva, ódio, rachadura na sua alma. Então, quando a gente começou a viver esse tipo de experiência, de monte, de mergulho, de tudo, a gente começou a crescer de nível. Começamos a ser chamados de religiosos. Aí agora aumentamos de nível. Estamos sendo chamados de doentes. Dá um sorriso aí pro doente que está ao teu lado, que sobe monte. Doente que sobe monte, que ora, que jejua.
o Senhor aqui? Então, Cristo começou a passar de nível. E isso é bom. Sabe por quê? Porque nunca se viu alguém jogar pedra numa mangueira sem que ela não tenha frutos. Mas se ela está cheia de frutos, joga-se pedra nela para quê? Para arrancar os frutos. Então, queridos, daqui a pouco é o que está faltando só. Daqui a pouco vão dizer que é o diabo quem está nos levando para um monte para orar. Aí isso aí já é Satanás de rabo. Aí já está cheio de cão. Pode botar a mão que vai cair. Vai cair legião de demônios. Porque aí o que a gente vê é que o diabo, algumas pessoas podem chegar nesse ponto e dizer que nós estamos sendo levados pelo diabo para um monte para orar. Ou então o diabo está nos ensinando a jejuar. E olha, queridos, e muitos até justificam seus corações nesse posicionamento em dizer que nós estamos botando a foto para querer ser melhor, como se fosse um marketing espiritual. Bate a foto. Eu até descobri, nessa última vez que nós fomos para o monte, que as mulheres elas têm um jeito diferente de bater foto selfie, né? Você vê, está todo mundo em pé, você pega a máquina e faz assim. Pega todo mundo. Mas a mulher ela tem que fazer assim. É interessante. É interessante isso. Eu notei, eu parei só para olhar para elas. Porque a máquina aqui, elas ali embaixo, pegando perfeitamente, eu digo, vou bater. Fica em pé, abençoada. Quer dizer, aí eu acho que alguns estão pensando que é marketing espiritual por causa dessa quebradinha no joelho que as irmãs dão. A partir de hoje, a selfie no monte está proibido de baixar o joelhinho. Está proibido. Ok? Não baixem mais. Porque isso parece ser marketing espiritual. Agora, brincadeiras à parte, o tempo hoje, escute bem, o tempo hoje está muito difícil. Porque quando você começa a mergulhar, automaticamente você ativa um princípio bíblico na tua direção. Porque o que bate a principiar, o que pede recebe, o que busca, encontra. Então se você começa a mergulhar, automaticamente Deus já fala com você de forma diferente. E quando você começa a mergulhar e Deus começa a falar com você, você entra num ciclo vicioso. Porque falar com Deus e ouvir a voz de Deus é viciante. Deus começa a te encher de graça. O Senhor fala contigo de várias formas. Ele fala contigo quando você está calado. Ele fala contigo você ouvindo música. Ele fala contigo você lendo a palavra. Ele fala contigo somente você olhar para o céu. As coisas começam a crescer. Então, queridos, aí jejuamos, oramos e subimos monte. Quando a gente desce, a gente vê Deus operar coisas maravilhosas. Não tem por onde correr. Aqui em nossa igreja, quantas curas o Senhor já não tem feito? Quantas situações Deus já não tem movido as águas? Fui ministrar na igreja do meu amigo pastor Davi Farias, lá em Cavaleiro. E quando terminamos a ministração, o Espírito Santo só fez dizer ao meu ouvido: diga para a igreja que eu desci com uma nuvem de cura. Só disse isso. E pessoas que não estavam conseguindo ouvir bem, passaram a ouvir. Pessoas que não conseguiam ficar de pé, ficaram de pé. Pessoas que estavam com dores terríveis, passaram a dor. Pessoas que estavam dando troncho por causa de coluna, tiveram seu... Tudo coisas do Senhor. Resultado de quê? Resultado de monte. Resultado de jejum. Resultado de oração. Então, quanto mais se busca, mais se acha. Olha aí para o teu irmão, diga para ele: quanto mais se busca, mais se acha. Então, queridos, agora escute bem. Para muita gente lá fora, não diga nada a ninguém, ok? Não diga nada a ninguém. Mas para muita gente lá fora, não pode ser assim. A igreja não pode ser assim. Tem que ter o irmão abrindo culto, lendo a Bíblia. Diga agora: fiquem todos de pé, todos podem sentar.
Vamos cantar um hino, canta-se um hino. Em algumas igrejas não pode nem soltar a mão, tem que ser com a mão aqui, porque outra, se você fizer assim, já é pecado, né? E aí a gente vai entrar em filosofia doutrinária. Mas a situação está tão complicada que quanto mais as pessoas começam a ver essas coisas diferentes acontecer, começam a dizer: não pode ser assim. O pastor tem que pregar a palavra da multiplicação de pães, tem que pregar a palavra da mulher, do fluxo de sangue. São palavras tremendas para o tempo exato. Para o tempo exato. E Provérbios, Salomão diz que a palavra dita no tempo exato é como maçãs de ouro em bandejas de prata. Então não estou ridicularizando a palavra, estou ridicularizando a liturgia. Ah, não pode ser assim. Não pode estar levando o povo para o monte. Não pode estar orando. Não pode estar jejuando. Não pode estar com essa barba suja. É suja não, tá limpa. Não pode estar com essa barba feia. Não pode andar de pano de saco. Não pode rapar a cabeça. Só não me faça um sacrifício de escovar dentro. Deus me mandou, Deus, para. Deus me disse para passar um mês sem escovar o dedo, misericórdia. Vou preparar uma salinha para você lá embaixo, para você cantar e você mesmo cair na unção. Então não pode, queridos. A igreja não pode ser diferente. A igreja não pode subir monte. A igreja não pode jejuar. A igreja não pode entrar no quarto. A igreja não pode ter uma com o anjo. A igreja não pode ver a glória de Deus. Não pode ver água de fogo. Não pode nada. Por quê? Porque existe uma barreira que quer impedir o profeta de agir. Então, queridos, tem que ser igual a todo mundo. Custa nada. E se é da visão celular, no modelo dos 12, é que tem que ser igual mesmo. Tem que ter tudo pela. Não pode fugir de uma letra. É até mais importante do que a Bíblia. Porque Jesus disse que ninguém pode tirar nem um xota, nem uma letra das Escrituras. Aí quando se pega uma visão celular, que é um método, que é uma estratégia, querem fazer maior do que a palavra, maior do que a Bíblia. E a isso um profeta não engole. Não engole. Não engole. Porque em qualquer que seja o método, em qualquer que seja a visão, se tentar colocar, como é o nome? Aquele negócio que fala no cavalo? Mordaça. Se botar mordaça num profeta, se ele for um profeta de Deus, ele tira, ele quebra. Ah, mas se a sua cobertura, se a sua cobertura mandar, a Bíblia diz: os filhos sejam obedientes aos vossos pais no Senhor. Se sai do Senhor, está fora do princípio. Então aí eu sou sangue no olho, aí eu sou faca na caveira, pega para descer, pega para sair. Obrigado, cara. Então, queridos, mundos podem entender o que está vivendo no Senhor. Você está vivendo uma experiência com Deus, você está orando, você está jejuando, você está pagando preço, você está subindo um monte, você está dando os seus sacrifícios. Aí chega 3, 4 engraçadinhos e diz assim: isso está de Deus, não sei o quê. É por isso que dá vontade de fazer aquela oração de Eliseu. Manda um expulso, pai. Mas não faça. Faça não. Eu só espero aos poucos começarem a nos procurar para pedir perdão, porque não estão aguentando mais o aperto de corda de papai. Então, quem não está orando, quem não está vivendo esse nível de intimidade com Deus, não estou dizendo quem é melhor, quem é pior. Estou dizendo que uma pessoa tem um nível de intimidade e outra tem outra. Então, só quem pode falar pelo nível que está vivendo é quem está vivendo. Tem dúvidas? Procura o irmão. Conversa com ele. Procura saber o que está acontecendo. Por que Deus está te usando assim?
Porque os sinais é que respaldam uma busca. Por que as coisas não acontecem na tua vida agora? Faz isso. Mateus capítulo 3, abre a tua Bíblia. Mateus 3, do 1 ao 3. Nós vamos conversar sobre um homem que, pelo menos no seu início de ministério, ele viveu mais ou menos isso aqui que a gente está conversando aqui. Mateus 3, do 1 ao 3. A palavra de Deus diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Este é aquele de quem o profeta Isaías falou ao dizer: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Queridos, prestem atenção. João Batista aqui, ele vivia num tempo religioso e tradicional terrível. Nesse tempo em que João Batista pregava, que foi o tempo que Jesus nasceu, o povo não ouvia Deus há centenas de anos. A teologia chega a dizer que houve um silêncio de Deus até o nascimento de Jesus de 400 anos. Então, 400 anos o povo vivendo de forma religiosa, porém sem ouvir Deus. Aí João Batista nasce nesse meio religioso, alguém que Deus decidiu separá-lo. E aí, dentro dessas centenas de anos, na vida religiosa, rezava-se uma cartilha. Não podia sair da cartilha. Não podia. Sacerdote tem que estar com a sua bata sacerdotal, tem que entrar no lugar santo dessa forma. O sumo sacerdote tem que entrar no santo santo dessa forma. Tem que ter um sininho, tem que ter veste branca. Então era um legalismo terrível, por causa da ausência da voz de Deus. Então foi construído todo um protocolo em torno da forma de se buscar ao Senhor. Literalmente um ritual religioso. Só que esse ritual religioso, para Deus, era um feijão com arroz que se comia há 400 anos. Aqui eu não quero nem me aprofundar, mas tem pessoas entre nós, inclusive eu, que a não ser por questão de necessidade, mas é ruim, é terrível você passar a semana todinha comendo uma determinada coisa. Comendo uma determinada coisa. Pode ser a melhor coisa que você ame comer. Ah, pastor, o que eu mais amo comer é lagosta. Coma lagosta 15 dias seguidos. Ah, eu amo picanha argentina. Coma 15 dias seguidos. Agora, imagine o povo há 400 anos daquele legalismo em relação a Deus. Deus já estava repugnado do povo. Então ele decide levantar a voz profética. Ele decide levantar aquele que vai clamar no deserto. Porque um profeta, eu não vou terminar essa mensagem hoje, vou terminar na quarta-feira que vem. Um profeta, que eu quero entrar nesse ponto aqui, só vou pincelar nele. Um profeta, ele é levantado por Deus para preparar caminho. Preparar caminho. Então, eu lembro que falando com um grande líder, levantado por Deus nessa nação, ele me dizia que há 25 anos, ele é chamado de herege, é chamado até de apóstata, alguém que aposta toda a fé, só porque tem uma forma diferente de pregar, só porque tem uma forma diferente de ensinar. 25 anos, e eu digo, meu Deus, agora foi que eu comecei meu deserto, eu não posso falhar. Uma coisa que eu não posso ser reprovado. O apóstolo Paulo diz: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Então eu aprendi com esse líder que eu não posso ser reprovado. Então, se eu estou começando agora esse tipo de sinal, então vamos lá. Os sinais respaldam um coração profético. Então, querido, João Batista, ele aparece nesse contexto religioso tradicional que não ouvia Deus. Então você vê, um anjo, ele aparece a Zacarias, aparece ao pai de João, mas o cara não acreditava mais em
acreditava. Não acreditava mais em revelação, não acreditava mais em visão. Ele estava literalmente com a sua vida espiritual engessada. É o que muita gente está vendo hoje. Uma vida espiritual engessada, não acredita mais em nada. Então, Zacarias, nesse tempo, ele não estava preparado para ter um filho profeta. Não estava. Então Deus, ele leva João Batista para um local ideal para preparar profetas. Olha para o teu irmão e diga assim para ele: sabe qual é o local ideal para se preparar profetas? O deserto. O deserto. Então hoje, queridos, Deus está restaurando o ministério profético. Posso ouvir amém? Amém. Na época de João Batista, só tinha a igreja daquele jeito. Não podia ser diferente. Não podia ter chofar. O chofar tinha na época, mas hoje não pode ter chofar. Hoje alguns abrem até a boca de forma ridícula para dizer que se você deu um chofar dentro da igreja, você está judaizando a igreja. E quem foi que disse que isso aqui é oriundo de Israel, foi ordem dos sacerdotes judeus para que existisse? Foi Deus que deu ordem que os sacerdotes pegassem e dessem uso. Então não é um instrumento judaico, é um instrumento divino. É totalmente diferente. É por isso que quando se toca o chofar, tem gente que se arrepia. Tem gente que sente o fogo queimar. Porque é um instrumento espiritual. Então hoje, queridos, nessa época não podia ser diferente. Então quem é chamado num contexto assim, de um legalismo, de uma religiosidade, de uma igreja engessada, de uma vida espiritual engessada, quem é chamado num contexto assim, sofre muito. Quem é chamado num contexto assim, olha, queridos, tem um jeito de ter comunhão com Deus que para muitos lá fora não é normal. Não é normal. O Ciésio agora está levando a igreja da Baiares e chega lá, é um com um pano na cabeça, é um com não sei o que, é ele com aquela paiva, é ela com não sei o que. Fica na tua, pessoal. Vai buscar tua comunhão com Deus. Leva pau da vida depois, não sabe por quê. Então hoje, não pode, mas não pode ser assim. Não pode. Você vê que no centro de Jerusalém, nos dias de hoje, surgem notícias que a polícia de Israel ela está fiscalizando o trabalho missionário, porque tem muito missionário lá, judeu messiânico, pregando a palavra, principalmente para rabinos. E muitos rabinos estão se convertendo. Por quê? Eles estão sentando com judeus messiânicos ou procurando ver o Novo Testamento. O que é que estão falando tanto? Porque agora está virando moda em Israel, judeu messiânico. Então começam a pesquisar, aí começam a se converter. Aí qual é a denúncia que chega à polícia de Israel? Denúncia de que tem pessoas querendo destruir o judaísmo. Mas sabe o que é isso? Algo novo choca. O novo choca. Olha o irmão que eu pergunto. O novo choca. Porém, o que eu quero dizer para você da parte do Senhor é de que o relógio que estava parado começou a acelerar. O relógio que estava parado, uma igreja servindo a Deus sem Deus, muita gente fazendo a vontade de Deus sem perguntar a Deus se aquela é a sua vontade, e a igreja fazendo um verdadeiro striptease das armaduras do Senhor. Então chegou a hora de Deus estar ativando o profeta na sua igreja. Chegou a hora de Deus estar movendo um povo a estar fazendo além do que é o comum, do povo estar fazendo algo que não é normal, e através disso que não é normal, através disso que é incomum, Deus começar a liberar visões, Deus começar a liberar revelações, Deus começar a liberar profetas, Deus começar a liberar os dons e talentos que Ele separou para a sua igreja. Se você está dentro do contexto de Deus, dotado de vitória, para a glória de Deus Pai. Então, queridos, a principal tarefa dos profetas era ser canal para a transmissão da palavra de Deus, a fim de encorajar o povo a viver uma vida de santidade e permanecer fiéis aos preceitos de aliança. Aos preceitos de aliança. Isso está lá em Mateus capítulo 21 e Atos capítulo 20, verso 27. Então os profetas, eles eram levantados em tempos complicados. Eram levantados
dinheiro? Quantos pastores sendo fabricados ou se autofabricando? Quantos? Então, quando chega um tempo desse, o que é que Deus faz? Deus começa a levantar os seus profetas. Deus começa a desatar o entendimento profético. Porque o tempo profético para o tempo de hoje é espada na mão do valente, é flecha na aljava do valente, é escudo, é capacete de um guerreiro. Então, tudo isso acontecia porque Deus queria manifestar a sua vontade. Literalmente proclamar e interpretar a palavra de Deus através da sua chamada divina. Atos capítulo 2, verso 14 e 1 Coríntios capítulo 12, verso 10. Então o profeta ele era levantado para desmascarar o pecado, proclamar a justiça, advertir do juízo vindouro, combater o mundanismo e a frieza espiritual no meio do povo de Deus. Era assim que Deus preparava os seus profetas. Lucas capítulo 1, do versículo 14 ao 17. Então quero repetir: tiro muito errado é levantar-se contra um profeta. Deus está levantando um profeta? Tá. Se levante contra ele e você vai ver o que é bom para tosse. Então, queridos, esse tempo profético é de restauração de ministérios, porque vai chegar um tempo em que não vamos encarar mais com tanta estranheza, com tanta inquietação, quando nós dissemos aqui: não, nós vamos ter unção de profeta aqui, nós vamos ungir profetas. Evangelistas e mestres e pastores já não se tem tanto problema, mas profeta, alguns chegam até a dizer que o profeta durou até João Batista. Às vezes confunde dom de profecia com ministério profético, porque o apóstolo Paulo, antes de entrar em Éfeso, ele foi ministrado por um profeta chamado Ágabo. Então a Bíblia se desfaz da própria Bíblia. Então hoje eu creio que existe um ministério profético sendo desenvolvido, até porque o próprio apóstolo Paulo disse: e ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres, para o perfeito ordenamento dos santos. Então a gente não adianta querer tirar texto ou botar texto. A igreja só entrará no perfeito ordenamento quando esse entendimento estiver desatado no meio dela. Então vai chegar um tempo aqui que nós vamos ungir profetas. Profetiza fulano de tal, profeta fulano de tal. Vamos ungir evangelista, vamos ungir pastor, vamos ungir mestre, vamos ungir apóstolos. Posso ouvir amém? Amém. Agora, claro que entendendo que também profetas dos tempos atuais, eles não são infalíveis. A sua palavra, a palavra que o profeta desse tempo der, ela vai depender do julgamento da igreja e principalmente do julgamento da palavra. Se não estiver de acordo com a palavra, pode ser a profecia mais linda do mundo. Eu chorei, me arrepei todinho, olha. Mas se não estiver de acordo com a palavra, pode descartar que não é de Deus. Então, o povo de Deus tem autoridade para julgar. O povo de Deus tem autoridade para discernir o conteúdo da mensagem profética, testificar se ela verdadeiramente é de Deus. Posso ouvir amém? Amém. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia aí, 1 João capítulo 4, verso 1. Mas você que está anotando, você anota também 1 Coríntios 14, do 29 ao 33. Mas vamos ler aí 1 João capítulo 4, verso 1. 1 João capítulo 4, verso 1. A palavra de Deus diz assim: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque já muitos falsos profetas têm surgido nesse mundo. Já pensou? Tem uma história de uma profetada dessa aí, que estava todo mundo orando de joelho na igreja,
e esperando quem era o primeiro profeta que ia se levantar. Aí a irmã de joelho, a cadelinha dela solta-se de casa e o nome dela é... Eu não vou dizer o nome dela porque pode ser que alguém tenha o nome dela. E a cadelinha entra na igreja. E quando a irmã está orando, aí uma outra chega para ela, toca nela e diz: olha, ei, disse o nome dela. Posso dizer? Posso dizer? Lili. É lindo, Lili. Então eu disse: irmã, Lili entrou na igreja. E quando a irmã vai se levantar, o irmão de longe de joelho dizia: não botes Lili para casa, porque tenho eu hoje um casamento para Lili. Então a gente tem que provar as profecias. Já pensou? Não quero nem entrar em outras, para a gente não confundir as coisas. Então, queridos, já estou encerrando. Em alguns momentos, nós nos deparamos com líderes que tiveram problemas com profetas, porque de fato é bem complicado isso. Tem muito profeta, eu profeta que eu creio, aquele que o sinal me respalda, a gente chama, conheço alguns profetas, profeta Ricardo, profeta Helder, profeta Amaro, pessoas de ministério profético, portas para profetas na sua igreja, e que o profeta dá um trabalhão, filho. Porque geralmente, quando esses profetas estão de igreja em igreja, eles, se são casados, a esposa nunca vai. Por quê? Por que nunca vai? Quantas histórias vem por aí que o profeta chegou e falou tanta língua estranha, tanto não sei o quê, e terminou num motel com uma jovenzinha, enquanto a esposa estava em casa. Então tem muitos históricos por aí de pastores e apóstolos que tiveram problemas com essa história de profeta na igreja. Aí sabe o que acontece? Barra tudo que diz respeito a profeta. Quando escuta a palavra profético, chega a dar um arrepio de raiva. Aí o que eu quero dizer para você é: não se pode abortar o ministério profético, porque na trajetória apareceram pessoas que agiram errado. Aí não pode parar. Porque se a gente para o ministério profético, queridos, por causa dessa situação, muitas igrejas deveriam estar fechadas, sinagogas fechadas e etc. De tanta gente que errou, quantos pastores erraram, quantos apóstolos erraram, quantos que erraram. Então não se pode parar por causa disso. Então a gente tem que fazer, ser mais criterioso, mas não barrar. Porque uma igreja que não tem discernido o ministério profético, olha, não consegue entender que o ministério profético é fundamental para os propósitos de Deus na vida da igreja. Uma igreja que não tem ministério profético é uma igreja que facilmente é conduzida por pensamentos do mundo, é facilmente consumida de pecado por dentro. Quando vem estourar, é um escândalo que acaba com o ministério, por causa do ministério profético que está barrado. Então a igreja que rejeitar os profetas, ela vai caminhar para uma decadência, indo cada vez mais dentro do mundanismo. E hoje, eu não sei onde você se encaixa nesse contexto, mas Deus está levantando um entendimento profético nesses dias. Amém. Aqui em nosso meio eu já consigo ver pessoas que Deus começa a fluir no profético. Aqui em nosso meio, quando a gente começa a orar, quando a gente começa a adorar o Senhor, é comum nós vermos um ou outro ali no lugar secreto, no silêncio, puxando o outro para falar ao ouvido aquilo que Deus mandou dizer. Pessoas que quando saem daqui, saem com visões, saem com revelações no coração. E o que é isso? Isso é Deus desatando o ministério profético no meio do seu povo. Amém. Com que finalidade? De fazer com que nós venhamos ser o martelo que esmiuça a pedra. Fazer com que nós venhamos ser aqueles que venham remar contra a maré do mundo. Porque no tempo em que o povo de Israel estava sendo consumido pela idolatria, pela prostituição, pela feitiçaria, era o tempo de Deus levantar os seus profetas. Para poder ser voz, para poder ser boca dele, aonde chegar. E nessa hora, nós vamos orar.
porque Deus está querendo soprar isso de forma mais intensa em nosso meio. Fique de pé nessa hora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, fique de pé. Fique de pé. Coloca a tua mão no teu coração aí. Em nome de Jesus. Coloca a tua mão no teu coração. Converse com Deus. Converse com o Senhor. O que é que está atraindo o teu coração à vida essa quarta-feira profética? O que é que está chamando você para cá? O que é que está fazendo com que o teu coração ele tenha desejo de estar aqui? Se você não tinha pensado em nada disso, eu quero te dar uma sugestão de pensamento. Deus, usa-me no meio dessa geração. Deus, desperta em mim. Desperta-me o desejo pela tua vontade. Desperta-me o meu coração para buscar aquilo que eu ainda não vivi. Porque a tua palavra diz que aquilo que os olhos não viram e que os ouvidos não ouviram é o que o Senhor separou para aqueles que te amam. Então levanta a tua mão direita nessa hora e diga: Senhor, eu te amo, Senhor. Eu te amo, eu estou preparado. Eu quero mergulhar. Eu quero descer as águas. Eu quero viver o teu sinal nesses dias. Eu quero viver ser conduzido pelo Espírito da profecia. Eu quero, Senhor, que o Senhor abra os olhos do meu entendimento. Eu quero, Senhor, eu quero ter comunhão contigo. Eu não quero simplesmente ser teu servo. Eu quero ser um filho. Eu quero desenvolver.
coração. Deus está colocando a oração nova na tua boca agora. Abra a tua boca e faça essa oração. Seja ativado nas línguas. Em nome de Jesus. Seja ativado. Seja ativado. Seja ativado. Seja ativado. Pega essa mão agora, chega a glória do Senhor. E põe essa mão na pessoa que está do teu lado. Põe essa mão cheia de glória sobre o nome da pessoa que está do teu lado. E começa a profetizar. Profetiza. 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 mergulhamos.